Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar cálculo do domínio de funções. O que significa calcular o domínio de uma função? Significa que nós vamos ter que encontrar o maior subconjunto real onde essa função esteja definida. O que significa isso? É que atribuindo um valor real para x, a gente vai obter uma imagem, um y, também real. Em matemática, nós temos praticamente dois tipos de restrições. A primeira, que não existe divisão por zero, e a segunda, que não existe no conjunto dos reais raiz de índice par de números negativos. Então, toda vez que a gente for calcular o domínio de uma função, nós temos que pensar nessas duas restrições, ok? Na primeira, que não existe divisão por zero, e que não tem raiz de índice par de números negativos, ok? Vamos ver alguns exemplos, como que a gente faz isso daí. Vamos fazer a análise desses três exemplos aí, letra A, B e C, para vocês possam entender o que são essas restrições que eu falei. Veja, no primeiro caso, na letra A, nós temos uma função que é a raiz quarta de 8 menos 2x. Por ser uma raiz de índice par, a expressão 8 menos 2x não pode assumir valores negativos. Como falei antes, a raiz de índice par de número negativo não existe no campo dos reais. Então, eu tenho que garantir que 8 menos 2x seja um número quê? Positivo ou nulo. Por isso que eu coloquei 8 menos 2x maior ou igual a zero. Resolvendo essa inequação, chegamos à conclusão que x é menor ou igual a 4. Então, eu falo que o domínio é qualquer número real, x pertencente a R, tal que o x seja menor ou igual a 4. No segundo caso, na letra B, veja que no numerador nós temos uma raiz cúbica de 4 menos x. Por ser uma raiz de índice ímpar, a expressão 4 menos x pode assumir qualquer valor, tanto positivo, negativo ou nulo, porque a raiz sempre vai existir. Então, o meu problema fica onde? No denominador. Lá eu tenho uma raiz quadrada de 3x menos 6. Por ser uma raiz quadrada, uma raiz de índice par, a expressão 3 menos x não pode ser negativa. Também não pode ser nula, porque se encontra no denominador. Então, neste caso, eu aplico as duas restrições. Então, eu tenho que garantir que o 3x menos 6 seja o quê? Maior do que zero, não podendo ser igual. Isso faz com que o x seja maior do que 2. Então, eu falo que o meu domínio é qualquer número real, x pertencente a R, tal que o x seja apenas maior do que 2. Já na letra C, repare que eu tenho a mesma, raiz cúbica, raiz de índice ímpar, de x menos 4, então o x menos 4 ele pode ser positivo, negativo ou nulo, que não vai interferir no resultado. A gente sempre vai encontrar um resultado real. Já no denominador, a expressão x ao quadrado mais 4 não possui raízes reais, porque aqui o x ao quadrado é igual a menos 4, x seria mais ou menos a raiz de menos 4. Logo, não tem nenhuma raiz real. Assim, o denominador nunca vai ser igual a zero, para qualquer valor de x. Logo, eu falo que o domínio dessa expressão é o conjunto dos reais, ok? Vamos ver mais um outro exemplo, que envolve um pouquinho mais de análise. Neste exemplo, nós temos que a função é a raiz quadrada de x ao quadrado menos 6x mais 9. E esta função, x ao quadrado menos 6x mais 9, não pode assumir valores negativos, ok? Mas pode assumir valores nulos. E no denominador, nós temos a expressão x menos 3. Então, como que a gente resolve neste caso? Tá ok? Então, nós temos uma restrição no numerador, que tem que ser positivo ou nulo, e tem uma restrição no denominador, que não pode ser igual a zero. Então, o domínio vai ser sempre o quê? A interseção das duas soluções. Resolvendo a primeira, eu tenho que fazer com que x ao quadrado menos 6x mais 9 seja maior do que zero, maior ou igual a zero. Então, na verdade, eu tenho que estudar o sinal dessa função.
mais tarde nós vamos ver inequações, vocês vão entender melhor como que faz esse tipo de inequação. Então eu faço um esboço do gráfico, a parábola tem concavidade voltada para cima, porque o coeficiente de x2 é positivo, e tangencia o eixo x no ponto 3. Logo no ponto 3 ela é nula e nos demais pontos ela é sempre o quê? Positiva. Então, a princípio, a função no numerador pode ser a sua solução, os reais. Agora, como no denominador, né, o x menos 3 tem que ser diferente de 0, o x tem que ser diferente de 3, então significa que o domínio desta função é exatamente o quê? Qualquer número real, exceto quem? O número 3, ok? Vou colocar aqui mais exemplos para que vocês possam treinar em casa o cálculo do domínio de uma função, tá ok? Um abraço a todos. I can't stop the love we made.